Milionário acorda do coma e fica chocado ao ver quem estava ao seu lado. Brian Belmont era o herdeiro de uma rede de hotéis de luxo, a caminho de seu casamento com Elizabeth Adams, uma influenciadora deslumbrante e amada. O casamento, anunciado como o evento do ano, prometia um espetáculo de glamour e perfeição. No entanto, em meio a tudo isso, Brian sentia algo estranho, uma ansiedade incômoda da qual não conseguia se livrar. O telefone de Brian vibrou. Era Elizabeth. Ele atendeu, ouvindo o tom impaciente de sua noiva. Brian, onde você está? Já está quase na hora. Os paparazzi estão por toda parte e os convidados estão chegando, disse Elizabeth, incapaz de esconder sua impaciência. Estou a caminho, Elizabeth. Não se preocupe, tudo vai ficar bem. Ele tentou tranquilizá-la com uma voz calma, mas a tensão entre eles era palpável. Ele sabia que suas palavras não eram suficientes para acalmá-la. Elizabeth era obcecada por controle, o que só o deixava mais inquieto. Não quero me atrasar, nem por um minuto. Este é o nosso dia, Brian. Tudo precisa ser perfeito. A palavra perfeito parecia ter um peso especial para ela. Um momento de distração foi o suficiente. A estrada estreitou em uma curva, e Brian percebeu tarde demais que havia perdido o controle. Em um instante, sentiu o carro derrapar, seguido por um impacto brutal. O mundo ao seu redor se dissolveu em escuridão enquanto o som de sirenes se aproximava ao longe. A escuridão parecia engolir tudo, e os sonhos de uma vida ideal escorreram por entre seus dedos, deixando apenas um silêncio profundo. O silêncio no quarto do hospital era quebrado apenas pelo bip constante das máquinas que monitoravam os sinais vitais de Brian. Ele jazia inconsciente, cercado por fios e tubos que pareciam a última ponte entre ele e o mundo dos vivos. O acidente o deixara gravemente ferido, e os médicos tomaram a difícil decisão de induzir o coma para ajudar seu corpo a lidar com o trauma e permitir que seus ferimentos se estabilizassem. A notícia da tragédia se espalhou rapidamente pela mídia. De repente, as manchetes que antes previam um dos casamentos mais esperados do ano agora contavam uma história diferente. Brian Belmont entre a vida e a morte após grave acidente. Programas de entretenimento discutiam o estado crítico de Belmont, enquanto repórteres e fotógrafos esperavam ansiosamente do lado de fora do hospital por qualquer atualização. Elizabeth chegou ao hospital pouco depois de Brian ser internado. Ela usava um traje de alta costura meticulosamente escolhido e exibia uma expressão de dor que parecia ensaiada. Ao entrar na recepção, as câmaras capturaram seu rosto sério e preocupado, mas assim que as portas se fecharam atrás dela, sua expressão mudou para uma de frustração e impaciência. Ela rapidamente pegou o celular, verificando mensagens e postagens enquanto mentalmente reorganizava o que isso significaria para sua imagem pública. No entanto, suas visitas ao quarto de Brian eram breves e superficiais. Mais preocupada em projetar uma imagem de noiva dedicada, ela só aparecia para tirar fotos ao lado dele, postando mensagens dramáticas nas redes sociais com legendas como "Esperando você voltar para mim" e "Não vou desistir de nós". Na realidade, as emoções de Elizabeth estavam mais focadas no impacto que o acidente poderia ter em sua carreira e imagem pública do que na saúde de Brian. Enquanto Elizabeth mantinha sua imagem pública cuidadosamente polida, alguém com intenções muito mais sinceras se aproximava do quarto de Brian. Lucy era uma jovem latina de origem humilde, que trabalhava como faxineira no hospital. Vinda de uma cidade pequena, ela emigrou para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Apesar dos desafios, Lucy tinha uma leveza única, com um coração compassivo e um olhar atento para detalhes que outros frequentemente não percebiam. Durante um de seus turnos, Lucy notou a atividade incomum no corredor onde Brian estava internado. Ela tinha ouvido falar sobre o acidente, como todos os outros funcionários do hospital, e sentiu uma estranha empatia ao ver aquele jovem confinado a uma cama entre a vida e a morte. Embora não o conhecesse, algo na cena a comoveu profundamente. Nos dias seguintes, Lucy começou a notar o comportamento de Elizabeth durante suas visitas ao hospital. Observando à distância, ela percebeu que a jovem noiva só aparecia para tirar fotos ao lado de Brian e raramente ficava no quarto por mais de alguns minutos. Seu comportamento contrastava fortemente com a delicada situação de Brian, tornando Lucy ainda mais determinada a oferecer algo bom, mesmo que silenciosamente. Então, Lucy começou a fazer pequenas visitas ao quarto de Brian enquanto limpava os corredores. Ela discretamente colocava uma flor na mesinha de cabeceira, arrumava os cobertores e sussurrava palavras de encorajamento, como se pudesse transferir sua energia e esperança para ele. A princípio, essas ações pareciam pequenas demais para fazer qualquer diferença, mas para ela, era uma forma de dizer ao paciente inconsciente que ele não estava sozinho. A conexão silenciosa que Lucy criou com Brian era tão discreta que ninguém no hospital notou sua presença constante. Ela permanecia invisível, quase como uma guardiã secreta, zelando por Brian com compaixão sincera e dedicação incomum. A cada turno, suas visitas se tornavam um ritual, e ela começou a falar mais,
compartilhando histórias de sua infância, suas lutas e sonhos. Mesmo sabendo que ele poderia nunca ouvi-la, aquelas conversas noturnas se tornaram um refúgio para ela. Com o tempo, Lucy começou a notar pequenas mudanças nos monitores que rastreavam os sinais vitais de Brian. Pequenos sinais, talvez insignificantes para outros, a fizeram acreditar que ele podia ouvi-la, que ele estava lutando para voltar. E mesmo que ninguém mais notasse, ela sabia que sua presença significava algo, como se pudesse transmitir parte de sua esperança e vontade de viver para ele. Enquanto isso, Elizabeth continuava suas visitas esporádicas, sempre acompanhada por uma câmera ou seu celular, cada foto cuidadosamente encenada para capturar o momento certo. Mas dentro das paredes do hospital, era Lucy quem passava horas ao lado de Brian, sussurrando palavras de encorajamento, preenchendo o quarto com uma energia que ia além da rotina, além do trabalho, além da vida que ela levava. A noite caiu sobre o hospital, e as luzes suaves da ala onde Brian estava davam ao local um ar de calma e serenidade. As visitas familiares haviam cessado, e o lugar ficou silencioso, como se o próprio hospital estivesse respeitando o descanso do paciente. Foi nesse cenário que Lucy, após terminar seu turno, passou pelo quarto de Brian, como vinha fazendo desde que ele fora internado. Havia algo especial nas visitas noturnas de Lucy. Eram discretas e silenciosas, e ao entrar no quarto, ela se sentia compelida a deixar algo positivo, uma energia acolhedora que contrastava com o ambiente frio e impessoal do hospital. Naquela noite, ela trouxe uma pequena flor silvestre que encontrou em um vaso do lado de fora. Ao colocá-la gentilmente na mesinha de cabeceira ao lado da cama de Brian, ela parou por um momento, observando-o em silêncio. Brian permanecia imóvel, seus sinais vitais monitorados por máquinas que registravam cada pequena variação em seu estado. Olhando para ele, Lucy sentiu profunda compaixão, uma empatia que não conseguia entender completamente. Ela sussurrou, como se ele pudesse ouvir: "Não sei se você pode me ouvir, mas quero que saiba que estou torcendo por você." Suas palavras eram suaves, quase como uma oração. "Não sei como é sua vida fora daqui, mas sei que você ainda tem muito o que viver." Todas as noites, Lucy voltava, criando uma espécie de ritual. Ela se sentava ao lado de Brian, observando-o em silêncio e sussurrando palavras de encorajamento. Com o tempo, começou a compartilhar pequenos pedaços de sua própria vida, quase como se estivesse falando com um amigo próximo. Ela falava sobre sua família, os motivos que a trouxeram para Nova York e os sonhos que acalentava. Coisas simples, mas preciosas. "Eu venho de uma cidade pequena", disse ela uma noite. "Uma cidade onde as pessoas se conhecem pelo nome e realmente se importam. Aqui, é diferente. Tudo é tão grande." Ela fez uma pausa, sorrindo ao recordar memórias de infância. "Talvez seja por isso que gosto de vir aqui, ficar ao seu lado. Isso me lembra do que realmente importa." Esses encontros se tornaram quase sagrados para Lucy. Ela sentia que sua presença, por menor que fosse, de alguma forma ajudava Brian a se manter conectado à vida. E com o passar dos dias, ela notou que ele começou a responder levemente, como se pudesse ouvir seus sussurros de encorajamento. Um dedo que se movia sutilmente, um batimento cardíaco que flutuava quando ela estava lá. Pequenos sinais, mas para ela, cheios de significado. Lá fora, Elizabeth continuava sua rotina de postagens ocasionais sobre o estado de Brian, mantendo os fãs atualizados com fotos e mensagens dramáticas. Mas aqueles que realmente estavam no hospital notavam que suas visitas eram breves e distantes. Lucy, por outro lado, estava sempre lá, por perto, quase como uma sombra gentil cuidando de cada detalhe, mesmo que ninguém soubesse ou reconhecesse. Em uma das noites mais silenciosas, enquanto Lucy falava baixinho, sentiu-se confortável o suficiente para compartilhar seus próprios sonhos. Ela lhe contou sobre seu desejo de estudar enfermagem e um dia ajudar as pessoas além de limpar quartos de hospital. "Não sei quando poderei realizar esse sonho", ela murmurou, quase para si mesma. "Mas talvez, quando você acordar e melhorar, você também encontre algo novo, algo que realmente te faça feliz." Ela sorriu com o pensamento do futuro, como se a presença dele, mesmo inconsciente, fosse uma companhia em seu próprio caminho de descobertas. Enquanto falava, sentiu uma paz preencher o quarto. Ali, ao lado daquele homem desconhecido que paradoxalmente parecia tão próximo, Lucy encontrou um refúgio para compartilhar seus pensamentos mais sinceros. Era como se, na quietude da noite, ela pudesse finalmente ser vista, mesmo que por alguém que não a conhecia. Com o tempo, o quarto de Brian se tornou mais do que apenas um lugar de passagem. Tornou-se um espaço onde Lucy podia derramar sua bondade e esperanças, acreditando que ele estava lutando para voltar. E em algum lugar profundo em sua inconsciência, Brian parecia captar aqueles sussurros de ternura. Era como se sua alma, suspensa entre a vida e a morte, permanecesse conectada ao mundo através daquela presença gentil que o cercava de calor e conforto. Dias e noites se passaram,
e a rotina de Lucy se tornou uma fonte de força para si mesma. Cada vez que entrava no quarto, sentia um renovado senso de propósito, como se cuidar de alguém em silêncio fosse uma forma de transformar sua própria vida. Observando Brian, ela se perguntava sobre os momentos que poderiam compartilhar se ele acordasse. Sem saber, Lucy havia construído um laço invisível, algo não definido por palavras ou promessas, mas enraizado na sinceridade de seus gestos e na delicadeza de seu cuidado. Com o passar das semanas, o quarto de Brian tornou-se cenário para as visitas mecânicas e ensaiadas de Elizabeth. Para ela, a situação estava se tornando um fardo. O acidente havia interrompido seus planos de casamento, e cada visita ao hospital era um lembrete de que seu dia de glória havia sido adiado indefinidamente. Ainda assim, Elizabeth fazia questão de estar presente, não por Brian, mas pelo público que acompanhava cada passo de sua recuperação. Ela entrava no hospital com os olhos escondidos atrás de grandes óculos escuros e uma expressão calculada. Ao chegar ao quarto de Brian, passava alguns minutos olhando para o noivo, como que por obrigação, antes de arrumar o ângulo perfeito para uma foto. Suas redes sociais transbordavam de postagens emocionadas, mas o brilho e a empatia que ela tentava transmitir nas imagens permaneciam apenas na superfície. Internamente, ela estava mais preocupada com o impacto disso em sua carreira do que com a saúde de Brian. Durante uma dessas visitas, Elizabeth começou a discutir, consigo mesma, planos para um casamento renovado que queria promover quando Brian se recuperasse. Ela falava em voz alta, como se ele pudesse ouvi-la, mas o tom era mais de um monólogo do que de uma conversa. Quando você estiver bem, faremos uma cerimônia muito maior, ela murmurou, ajeitando-se em uma das cadeiras do quarto e olhando para as unhas com desinteresse. Será um evento incrível, com mais glamour e mais visibilidade, atrairá ainda mais atenção. Elizabeth não parecia notar, mas suas palavras soavam quase vazias no quarto. A conversa sobre o casamento, que deveria ser um símbolo de amor e compromisso, agora parecia seu projeto pessoal, uma peça de marketing. E enquanto falava, seus olhos não se demoravam em Brian por muito tempo. Sua mente estava longe, presa em pensamentos de como reorganizar a narrativa de sua vida pública juntos. Do lado de fora da porta, Lucy observava a cena silenciosamente. Ela estava lá para limpar o corredor, mas parou por alguns segundos, surpresa com o tom impessoal de Elizabeth. Desde o início, Lucy havia notado como as visitas de Elizabeth eram breves e sempre voltadas para as redes sociais. Mesmo sem se aproximar muito, Lucy sentia que Elizabeth tratava o noivo quase como um acessório, algo a ser mantido por aparências. Com o passar dos dias, o comportamento de Elizabeth tornou-se ainda mais distante. Ela começou a reduzir o número de visitas e, quando vinha, passava apenas alguns minutos ao lado de Brian, quase como se estivesse cumprindo uma obrigação. Para ela, Brian havia se tornado um problema a ser contornado, uma situação que precisava ser ajustada para não interferir em sua imagem e planos de carreira. A frieza de Elizabeth só fazia Lucy se sentir mais conectada ao paciente. Nos dias em que Elizabeth não aparecia, Lucy passava mais tempo ao lado de Brian, trocando as flores, arrumando os cobertores e conversando com ele sem esperar nada em troca. Ela sentia que sua presença ali fazia a diferença, e por mais silenciosa que fosse, sua presença era constante, algo sólido em meio à crescente frieza e negligência de Elizabeth. Uma noite, enquanto Lucy preparava o quarto, ela sussurrou baixinho, sabe, Brian, às vezes as pessoas que estão conosco nos momentos difíceis são as que realmente importam. Eu sei que as coisas nem sempre saem como planejamos, mas não desista. Há muita coisa boa esperando por você lá fora. Ela hesitou por um momento, perguntando-se se estava passando dos limites, mas algo dentro dela sentia que ele precisava ouvir aquelas palavras. Então, ela continuou com seus pequenos gestos silenciosos, cheios de significado. Os dias no hospital seguiram seu ritmo monótono, com os mesmos sons de máquinas, o ir e vir de enfermeiras e o profundo silêncio que cercava o quarto de Brian. Mas para Lucy, cada visita ao seu quarto era uma nova oportunidade de deixar um traço de cuidado e esperança. Uma noite, algo incomum aconteceu. Enquanto Lucy ajustava os cobertores de Brian e sussurrava uma breve oração, ela notou um leve movimento em sua mão. Era quase imperceptível, mas para Lucy pareceu um milagre. Seu coração acelerou, e ela se inclinou mais perto, observando cada detalhe, como se aquele pequeno gesto fosse a prova de que Brian estava lutando para voltar. Lucy entrou no quarto de Brian mais uma vez, sentindo o peso da rotina pesada que enfrentava diariamente no hospital. Naquela noite, o hospital estava especialmente silencioso. Lucy acendeu a luminária de cabeceira, lançando um brilho suave sobre o rosto de Brian. Ele permanecia imóvel, olhos fechados, mas para Lucy era como se houvesse uma energia diferente no ar, algo que fazia seu coração bater mais rápido, como se uma mudança invisível estivesse prestes a acontecer. Sentada ao lado da cama, ela observou Brian cuidadosamente. Respirando fundo, sentiu uma necessidade quase involuntária de falar,
de quebrar o silêncio com palavras que esperava que ele pudesse ouvir. Sabe, Brian, a vida é cheia de caminhos inesperados, começou ela, sussurrando para não acordar ninguém no corredor. Às vezes pensamos que tudo está planejado, que o destino tem algo brilhante reservado para nós, mas então, as coisas mudam. Ela deu um pequeno sorriso, deixando a mão repousar ao lado da de Brian. Talvez você nunca saiba quem eu sou, e talvez eu nunca saiba quem você realmente é, mas acredito que você está ouvindo e que voltará em breve. Enquanto dizia isso, Lucy se inclinou, fechando os olhos por um momento, sentindo o leve calor da mão dele sob a sua. Foi então que ela sentiu um movimento, um aperto quase imperceptível que a fez abrir os olhos imediatamente. A mão de Brian, que estivera imóvel por tanto tempo, moveu-se levemente, e seus dedos se entrelaçaram lentamente com os dela. Lucy prendeu a respiração, o coração acelerado. Ela ficou ali, em silêncio, observando aquele pequeno milagre se desenrolar diante de seus olhos. Era como se, em meio à escuridão, Brian estivesse finalmente encontrando o caminho de volta. De repente, o monitor ao lado da cama fez um som diferente, uma pequena variação indicando mudanças em seus sinais vitais. Lucy se levantou, hesitante, mas sem soltar a mão dele. Ela se inclinou mais perto, esperando por outro sinal, algum movimento que confirmasse o que acabara de testemunhar. Brian moveu a cabeça levemente, e sua respiração tornou-se mais profunda, como se estivesse tentando emergir de um sono profundo. Então seus olhos se abriram lentamente, piscando várias vezes até se ajustarem à luz suave do quarto. Lucy ficou atordoada, observando enquanto ele olhava ao redor, confuso, e finalmente fixou o olhar nela. Por alguns momentos, nenhum dos dois falou. Os olhos de Brian estavam perdidos, como se ele estivesse tentando entender onde estava e o que estava acontecendo. Lucy, ainda segurando sua mão, sentiu uma mistura de felicidade e apreensão, e finalmente quebrou o silêncio com um sorriso gentil. Olá, Brian, disse ela, a voz tremendo levemente. Você voltou. Brian tentou falar, mas sua voz era fraca, quase inaudível. Tentou se lembrar do que havia acontecido, mas sua mente estava nublada, como se houvesse um vazio entre o último momento de que se lembrava e aquele em que agora se encontrava, no quarto do hospital. Depois de alguns segundos, ele murmurou, a voz rouca, Onde estou? Você está no hospital, respondeu Lucy, apertando suavemente sua mão. Você sofreu um acidente, mas agora está seguro, tudo vai ficar bem. Brian permaneceu em silêncio, absorvendo aquelas palavras enquanto uma série de imagens vagas começava a surgir em sua mente. Ele se lembrava do carro, da estrada, e depois de nada. Tentou falar novamente, mas o esforço era demais. Olhou para Lucy com uma mistura de alívio e confusão, como se tentasse reconhecer seu rosto. Eu te conheço? Perguntou ele, ainda sem fôlego. Lucy hesitou, sentindo um nó na garganta. Sabia que ele não a conhecia, mas também sabia que, de alguma forma, eles haviam formado uma conexão quase impossível de explicar. Ela escolheu as palavras com cuidado, tentando transmitir calma. Sou apenas alguém que esteve aqui, cuidando de você enquanto você descansava, respondeu ela com um sorriso gentil. Você não me conhece, mas estou feliz que você tenha acordado. Os olhos de Brian encontraram os dela por alguns momentos, e um profundo silêncio se instalou entre eles. Havia algo em sua expressão que Lucy não conseguia definir. Como se, mesmo sem reconhecê-la, ele sentisse uma familiaridade, uma calma que tornava o momento menos assustador. Finalmente, ele fechou os olhos, exausto, mas com uma expressão de tranquilidade que ela nunca tinha visto antes. Enquanto ele adormecia novamente, Lucy permaneceu ali, sentindo-se parte daquele despertar, como se uma parte dela tivesse voltado à vida. Era como se, de alguma forma, os sussurros, as flores e todas aquelas noites ao seu lado tivessem criado uma ponte invisível entre suas almas. Ela gentilmente soltou a mão dele, sabendo que, pelo menos por aquele momento, ele estava seguro. Quando Brian abriu os olhos na manhã seguinte, as luzes fluorescentes lançavam um brilho quase surreal, e ele precisou de alguns segundos para ajustar a visão. Seu corpo parecia pesado, o peito apertado e a mente confusa, como se tivesse acordado em um mundo que não reconhecia. Lentamente, o vazio de suas memórias foi preenchido com fragmentos do acidente, da estrada, e depois nada. O som de passos suaves o tirou de seus pensamentos. Quando olhou para a porta, uma jovem entrou no quarto com a postura cuidadosa de quem não queria perturbar o paciente. Era Lucy, que, ao vê-lo acordado e alerta, sorriu levemente, incapaz de esconder sua surpresa e alegria. Seu coração acelerou ao perceber que ele estava ali, olhando para ela com atenção, os olhos ainda cansados, mas focados. Você realmente acordou, disse Lucy, mantendo a voz suave e acolhedora, como fizera tantas vezes enquanto ele estava inconsciente. Como você se sente? Brian tentou responder,
mas sua voz saiu fraca e rouca. Respirou fundo, lutando para falar. Depois de um segundo, finalmente conseguiu murmurar, um pouco, perdido. Há quanto tempo? Há quanto tempo estou aqui? Lucy hesitou antes de responder. Sabia que a verdade poderia perturbar ainda mais Brian, mas decidiu ser honesta. Você está aqui há várias semanas. Os médicos tiveram que te colocar em coma para ajudar na sua recuperação após o acidente. Brian processou lentamente as palavras, sentindo um peso maior ao perceber a gravidade do que havia acontecido. Cada frase trazia uma sensação de desorientação, e ele mal conseguia organizar os pensamentos. Seus olhos se voltaram para Lucy, tentando encontrar algum ponto de estabilidade, algo familiar que lhe oferecesse segurança. E você? Perguntou ele, a voz um pouco mais forte, mas ainda cheia de incerteza. Quem é você? Lucy sorriu, sem saber como responder. Como poderia explicar que, mesmo sem ele saber, ela estivera com ele o tempo todo, quase como uma presença invisível zelando por sua recuperação? Tentou encontrar palavras simples para explicar sua presença sem revelar demais. Eu trabalho aqui no hospital. Estava apenas cuidando de você, respondeu ela, hesitante, mas sincera. Às vezes eu passava pelo seu quarto e deixava pequenas coisas, como as flores. Não sei se você podia sentir, mas eu acreditava que, de alguma forma, você estava ouvindo. Os olhos de Brian se fixaram nela, uma expressão de confusão misturada com gratidão aparecendo em seu rosto. Por mais estranho que parecesse, algo naquela jovem transmitia uma sensação de paz, uma familiaridade que ele não conseguia entender. Eu me lembro, de uma voz, murmurou ele, olhando para o vazio, tentando recuperar memórias nebulosas. Era uma voz suave, e eu me sentia calmo. Era você. Lucy assentiu, sentindo as bochechas corarem levemente, não esperando que ele realmente tivesse percebido algo de suas visitas silenciosas. Cada palavra que ele dizia era um pequeno milagre, uma confirmação de que suas horas ao lado dele tinham sido mais significativas do que ela jamais imaginara. Sim, respondeu ela, a voz baixa, mas com um sorriso genuíno. Eu só queria que você soubesse que não estava sozinho. Mesmo sem te conhecer, parecia que você precisava de alguém ali. Brian permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. Sentia-se emocionalmente vulnerável, ainda confuso sobre o que sentia por aquela presença estranha, porém reconfortante. Tentou mover a mão para segurar a de Lucy, mas seu corpo ainda estava fraco, e o movimento foi hesitante. Obrigado por estar aqui, murmurou ele, sentindo uma onda de emoção crescer em seu peito. Não sei o que teria feito sem essa presença. É difícil explicar, mas obrigado. Lucy sentiu uma emoção inesperada ao ouvir aquelas palavras. Não esperava gratidão ou reconhecimento, apenas queria que ele voltasse à vida, mesmo que ele nunca soubesse que ela esteve lá. E agora, estar ali ao lado dele, enquanto ele expressava sua gratidão, a fazia sentir uma conexão ainda mais forte, algo que nunca imaginou quando começou a visitá-lo. A conversa deles foi interrompida quando uma enfermeira entrou no quarto, surpresa ao ver Brian acordado e interagindo com Lucy. Ela rapidamente fez uma série de perguntas para avaliar sua condição, enquanto a equipe médica se mobilizava para verificar seus sinais vitais e planejar os próximos passos de seu tratamento, Lucy recuou discretamente para não atrapalhar os cuidados. No entanto, mesmo à distância, sentiu o olhar de Brian sobre ela. Ele a observava com uma mistura de curiosidade e um tipo de reconhecimento difícil de explicar. E enquanto o levavam para mais exames e avaliações, parte de Lucy queria ficar ali, esperando seu retorno. No final da manhã, após ser avaliado pela equipe médica, Brian voltou ao quarto, exausto, mas ainda com uma expressão calma. Lucy esperava do lado de fora, um pouco apreensiva em passar dos limites, mas incapaz de ignorar a conexão que agora parecia tão real para ambos. Quando ele a viu, um sorriso breve e cansado apareceu em seu rosto. Eu acho que talvez tenha sido sua voz que me trouxe de volta, confessou ele, a voz rouca, mas cheia de sinceridade. Lucy não respondeu imediatamente, mas sorriu de volta, um sorriso carregado de emoções. Aquela jornada de silêncio e espera finalmente fazia sentido. Ela sabia que não fora apenas a voz dela que o trouxera de volta, mas algo maior, uma vontade de viver que Brian de alguma forma encontrara. Ainda assim, sentiu-se tocada pela profundidade de suas palavras. Se pude ajudar de alguma forma, fico feliz, respondeu ela, um brilho de esperança nos olhos. Com uma última troca de olhares, Lucy deixou o quarto, dando espaço para Brian continuar sua recuperação. Ela sabia que acordar era apenas o começo, tanto para ele quanto para ela. Sentia que a vida de ambos estava prestes a mudar, mesmo sem saber exatamente como. E ao fechar a porta atrás de si, sentiu o coração acelerar, a antecipação do que poderia vir daquele momento em diante.
O despertar de Brian Belmont rapidamente se espalhou pelo hospital e ganhou as manchetes nos noticiários locais e redes sociais, atraindo nova atenção para sua recuperação. A notícia logo chegou a Elizabeth, que, ao saber que seu noivo finalmente estava consciente, apressou-se a marcar uma visita ao hospital. Para ela, o momento era perfeito. Brian recuperado, a narrativa da noiva sobrevivente pronta para ser explorada. Ela sabia que todos estariam ansiosos para vê-la ao seu lado, uma prova de seu amor inabalável. Ao entrar no hospital, Elizabeth ajeitou o cabelo, verificou a maquiagem e caminhou em direção ao quarto de Brian com passos firmes. Sua expressão alternava entre impaciência e confiança controlada. Ela sabia exatamente o que queria fazer uma visita rápida ao noivo e, claro, registrar o momento com algumas fotos que certamente seriam amplamente comentadas. Enquanto isso, Brian tentava se reajustar à sua nova realidade. O tempo que passara inconsciente ainda o deixava confuso e com memórias embaralhadas. Os fragmentos do acidente e os dias de escuridão pesavam em sua mente como um sonho distante. A única lembrança clara que permanecia, quase como uma âncora de segurança, era a imagem de Lucy com seus sussurros e presença constante ao seu lado. Agora, após sua recuperação, ele estava curioso para saber mais sobre a pessoa que ficara com ele sem motivo algum além de pura compaixão. Ele estava pensando nisso quando a porta se abriu, revelando Elizabeth. Ela entrou com uma energia apressada, dando-lhe um sorriso calculado. Brian tentou retribuir o sorriso, mas algo dentro dele hesitou. Era como se esta versão de Elizabeth, com seu comportamento ensaiado e afetuoso, não se encaixasse bem no que ele esperava. "Brian, meu amor!" exclamou ela, inclinando-se para lhe dar um beijo rápido na testa. "Você não sabe o quanto todos estavam preocupados com você. Passei dias ansiosos, mas nunca perdi a esperança." Brian notou que Elizabeth falava de forma teatral, como se houvesse uma plateia invisível assistindo. Ele tentou sorrir, grato por sua preocupação, mas a presença dela, que costumava ser familiar e reconfortante, agora parecia distante, quase como se estivesse sendo interpretada por outra pessoa. "Obrigado, Elizabeth", disse ele, tentando encontrar palavras para quebrar o silêncio que se instalou entre eles. "Eu realmente não sei o que aconteceu enquanto estive fora, mas estou feliz por estar de volta." Elizabeth assentiu com um sorriso, pegando o celular para tirar rapidamente uma selfie dos dois juntos. Brian, ainda se recuperando do choque do acidente e da confusão em sua mente, sentiu-se incomodado, mas permitiu que ela tirasse a foto. Quando Elizabeth postou imediatamente nas redes sociais com a legenda dramática, "O amor conquista tudo", ele sentiu uma estranha sensação de desconforto. Naquele momento, a porta se abriu novamente, e Lucy entrou para entregar um novo buquê de flores que trouxera para o quarto. Percebendo a presença de Elizabeth, ela hesitou e deu um passo para trás, mas era tarde demais. Os olhos de Elizabeth encontraram os dela com desdém e impaciência, e ela deu um sorriso forçado. "Quem é você?" perguntou Elizabeth, o tom frio e inconfundivelmente irritado. Lucy, surpresa, respondeu educadamente, sem saber bem o que dizer. "Eu trabalho no hospital, na equipe de limpeza. Estava apenas trazendo flores para o quarto." Elizabeth arqueou uma sobrancelha, o olhar transbordando de desdém. "Ah, entendo. Bem, obrigada, mas acho que posso cuidar do meu noivo agora. Não acho que ele precise mais das suas atenções, certo?" Brian sentiu a tensão no ar e instintivamente olhou para Lucy. A expressão dela era uma mistura de constrangimento e tristeza, mas ela permaneceu composta, não deixando que as palavras de Elizabeth a abalassem. Algo dentro de Brian reagiu à atitude rude de Elizabeth, um senso de injustiça que ele não conseguia ignorar. "Elizabeth, acalme-se", disse ele, interrompendo o olhar desdenhoso dela para Lucy. "Lucy esteve ao meu lado enquanto eu estava em coma. Ela cuidou de mim de uma forma que ninguém mais fez. Ela me deu força." Elizabeth olhou para Brian, surpresa, e depois para Lucy, claramente desconcertada. O sorriso superficial desapareceu, substituído por um olhar de irritação mal disfarçado. "Você está dizendo que uma funcionária do hospital é mais importante que sua noiva?" Sua voz era aguda e carregada de ironia. Brian suspirou, tentando controlar sua frustração. Em circunstâncias normais, ele talvez não tivesse coragem de enfrentá-la. Mas algo havia mudado. A experiência do coma, a presença reconfortante de Lucy durante os dias mais sombrios e o despertar que lhe trouxe uma nova perspectiva sobre o que realmente importava, o fizeram-se sentir diferente, mais consciente. "Não estou dizendo isso, Elizabeth", respondeu ele com firmeza. "Estou apenas dizendo que reconheço o que ela fez por mim, e sou grato por isso." Lucy, sentindo que a situação estava ficando constrangedora, fez um aceno educado e começou a sair do quarto. "Vou deixar vocês dois a sós.
Eu só queria trazer as flores e ver como você estava, Brian. Espero que continue melhorando, disse ela com um leve sorriso antes de sair. Elizabeth a observou sair com um olhar de desaprovação e, quando a porta se fechou, virou-se novamente para Brian. Não acredito que você permitiu isso, disse ela, cruzando os braços. Eu sou sua noiva, Brian. Eu deveria ser a única que importa aqui. Brian sentiu uma tristeza invadi-lo. A mulher com quem ele imaginara por tanto tempo uma vida a dois agora parecia uma estranha, alheia ao que ele sentia e ao que havia vivenciado. Aquela breve discussão fora suficiente para abrir seus olhos. Ele se lembrou das noites em que sentiu uma presença reconfortante, os sussurros suaves que lhe davam paz. Elizabeth nunca entenderia o valor daquilo. Para ela, tudo se resumia a aparências. Elizabeth, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Este acidente mudou algo em mim. Eu quase morri. E enquanto estive entre a vida e a morte, alguém esteve ao meu lado de uma forma que eu nunca imaginei. Não posso ignorar o que senti, e não vou fingir que nada mudou. Elizabeth permaneceu em silêncio, surpresa com a firmeza de Brian. Ela abriu a boca para responder, mas vendo a seriedade em seu rosto, hesitou. Sem dizer uma palavra, deu um sorriso vazio, pegou a bolsa e saiu do quarto, deixando Brian sozinho com seus pensamentos. Quando ficou sozinho, Brian sentiu uma onda de alívio e clareza. Era como se, pela primeira vez, pudesse ver sua vida com honestidade. E naquele momento, percebeu que talvez o que sentia por Lucy fosse mais do que gratidão. Era algo que ele ainda não entendia completamente, mas no fundo, o fazia querer ser uma pessoa melhor. O quarto de hospital de Brian estava imerso em um silêncio pesado, interrompido apenas pelos sons dos monitores. Ele estava se tornando mais consciente de si mesmo e dos detalhes ao seu redor, mas sua mente estava inquieta. Enquanto esperava por alguns resultados de exames, notou uma enfermeira entrando para ajustar o equipamento. Bom dia, Sr. Belmont. Como está se sentindo hoje? Perguntou a enfermeira com um sorriso cordial. Brian retribuiu o sorriso, sentindo-se grato pela atenção da equipe do hospital. Estou melhor, obrigado. Respondeu ele, mas hesitou antes de fazer a pergunta que o incomodava desde que acordara. Enfermeira, eu queria perguntar, você sabe se minha noiva Elizabeth esteve comigo enquanto eu estava em coma? Sei que pode parecer uma pergunta estranha, mas é algo em que venho pensando. A enfermeira, pega de surpresa, mudou de expressão. Seus olhos mostraram uma breve hesitação, como se estivesse avaliando o que dizer. Então, após um breve suspiro, ela respondeu, bem, senhor Belmont, Elizabeth veio algumas vezes, mas posso dizer que não foi com muita frequência. Na maioria das vezes, ela parecia mais preocupada em manter as redes sociais atualizadas, sabe? A enfermeira olhou para ele com empatia, percebendo o impacto que suas palavras estavam tendo. Mas você teve muita sorte, alguém esteve sempre ao seu lado, mesmo que silenciosamente. Brian sentiu o peso daquela revelação. Seu peito apertou ao pensar que Elizabeth, sua noiva, alguém em quem ele confiara para enfrentar a vida com ele, o deixara passar por tudo aquilo praticamente sozinho. As palavras da enfermeira continuaram ecoando em sua mente enquanto ele tentava processar a realidade. Elizabeth, que ele esperava ser seu apoio, não estivera verdadeiramente lá por ele. A enfermeira lhe deu um sorriso compreensivo e se afastou para deixá-lo com seus pensamentos. Mas o vazio e a decepção permaneceram. Brian ficou imóvel, a mente acelerada, sentindo o peso de suas expectativas e ilusões desmoronando, questionando cada detalhe de seu relacionamento com Elizabeth. No dia seguinte, Elizabeth apareceu para visitá-lo. Impecavelmente vestida, com uma postura confiante, ela entrou no quarto com um sorriso no rosto e o celular na mão, como se fosse apenas mais um compromisso em sua agenda. Brian! Exclamou ela, aproximando-se para lhe dar um beijo rápido na testa. Finalmente consegui vir sem a imprensa me seguindo. Tem sido um caos, sabe, mas sempre estive aqui por você. Brian a observou em silêncio, lutando para esconder sua decepção. As palavras dela soavam falsas, um reflexo da verdade que ele agora conhecia. Sério, Elizabeth? Disse ele, cruzando os braços e olhando diretamente para ela. Você sempre esteve aqui. Elizabeth piscou, surpresa com o tom dele. Brian normalmente não questionava suas ações. Claro que sim, Brian. Disse ela, o sorriso começando a vacilar. Venho aqui todos os dias, preocupada com você. Brian sentiu uma onda de frustração invadi-lo. Respirou fundo, controlando o tom para não levantar a voz. Elizabeth, por favor, murmurou ele. Eu sei que você mal apareceu enquanto eu estava em coma. Sei que suas visitas foram raras e que, quando vinha, era mais para postar uma foto do que para realmente me ver.
Elizabeth abriu a boca para responder, mas as palavras pareciam ter-se perdido. Sua expressão de surpresa foi rapidamente substituída por uma mistura de raiva e ressentimento. E quem te disse isso? Ela retrucou, cruzando os braços defensivamente. Foi alguma enfermeira. Este hospital está cheio de gente intrometida que não entende como é estar no meu lugar. Não importa quem me disse, respondeu Brian, a voz séria. O que importa é que eu esperava que você estivesse ao meu lado por amor, porque genuinamente queria estar comigo, não por uma atualização de status. Eu estava à beira da morte, Elizabeth, e você? Você não estava nem um pouco preocupada. Elizabeth riu, incrédula, uma risada amarga. Então é isso. Você vai jogar tudo fora por causa de um acidente. Você tem ideia do que construímos juntos, Brian? Quantas pessoas estão esperando por este casamento? Brian olhou para ela, a tristeza e a desilusão agora evidentes em seus olhos. Sentia que Elizabeth com quem ele idealizara um futuro parecia não existir mais, se é que algum dia existiu. Não se trata das outras pessoas, Elizabeth. Trata-se de nós. Ou pelo menos deveria ser, suspirou ele, tentando manter a calma. Mas percebo que estamos juntos pelo que as pessoas pensam, não pelo que sentimos. E não é mais isso que eu quero. Ela balançou a cabeça, claramente indignada, e levantou-se abruptamente. Brian, você vai se arrepender disso, disse ela, os olhos cheios de desaprovação. Quando perceber que está jogando tudo fora, vai-se lembrar de quem estava lá para te oferecer o que ninguém mais poderia. Brian ficou ali, sozinho, sentindo uma mistura de alívio e dor. A decisão de terminar as coisas fora dolorosa, mas ele sabia que era a única escolha possível. Elizabeth havia demonstrado claramente que a conexão deles era baseada em aparências, não em sentimentos verdadeiros. Ele recostou-se na cama, tentando acalmar a mente, mas apesar de tudo, a sensação de vazio permanecia. Nos dias que se seguiram, Brian esperou ansiosamente pela visita de Lucy. Desde que acordara, ela fora sua fonte de calma e conforto, e ele se perguntava se ela sabia sobre o fim de seu relacionamento com Elizabeth. Mas os dias se passaram, e Lucy não apareceu. Lucy, por outro lado, manteve-se afastada, convencida de que sua presença poderia causar problemas. Desde seu último encontro com Elizabeth, ela temia que a noiva de Brian a visse como uma intrusa. Lucy não queria trazer dificuldades para Brian, especialmente durante um momento tão delicado, e achou melhor dar a ele o espaço de que precisava para resolver sua vida. No entanto, a ausência de Lucy começou a pesar sobre Brian. Ele sentia mais falta dela do que imaginara. A falta de suas visitas, suas palavras de encorajamento e seus sorrisos discretos tornavam o quarto frio e vazio. Todos os dias, ele olhava ansiosamente para a porta, esperando vê-la entrar com um buquê de flores frescas e uma expressão serena. Mas ela não aparecia. A solidão dos dias sem Lucy o fez perceber o quão essencial ela se tornara em sua vida. Brian se lembrava dos momentos em que acordou do coma e ouviu sua voz suave, o apoio silencioso que ela lhe deu quando ninguém mais parecia se importar. No fundo, ele sabia que queria mais do que a amizade dela. Queria que Lucy soubesse o quão vital sua presença fora para sua recuperação, e que agora, desejava que ela fizesse parte de sua nova vida. Com esse pensamento em mente, Brian decidiu que, quando tivesse a oportunidade, contaria tudo a ela. Ele queria que ela soubesse sobre o término com Elizabeth. Desde o término com Elizabeth, Brian sentiu que um peso havia sido tirado de seus ombros. A decisão lhe trouxera uma sensação de alívio e liberdade que ele nem sabia que desejava. Mas, apesar dessa nova energia, algo ainda faltava. Dias haviam-se passado desde a última visita de Lucy, e ele sentia profundamente sua ausência. As horas que costumavam passar conversando, os momentos em que ela lhe trazia flores e palavras de conforto, tudo isso agora parecia vazio. Brian tentou esconder sua saudade, convencendo-se de que ela apareceria em breve, mas cada dia sem vê-la aumentava sua inquietação. Determinado a entender por que Lucy havia parado de visitá-lo, ele decidiu procurá-la pelo hospital. Perguntou a algumas enfermeiras e, finalmente, uma delas lhe indicou a direção onde Lucy costumava ir durante seus intervalos. Brian seguiu as instruções e se viu em um corredor lateral tranquilo do hospital, perto do depósito onde os materiais de limpeza eram guardados. Respirou fundo antes de abrir a porta e, lá dentro, estava Lucy, de costas, organizando produtos e arrumando o carrinho de limpeza. Quando ela se virou e o viu parado ali, a surpresa transpareceu em seu rosto. Brian, disse ela, os olhos arregalados. O que você está fazendo aqui? Ele sorriu, sentindo-se aliviado por finalmente vê-la, mas também curioso sobre o motivo de sua ausência. Vim-te procurar, Lucy, respondeu ele, dando um passo à frente. Você não aparece há dias, e eu estava
preocupado. Tive medo que algo tivesse acontecido. Lucy desviou o olhar, mexendo no carrinho para esconder o nervosismo. Ela não esperava que Brian sentisse sua falta ou viesse procurá-la, mas sabia que precisava explicar sua ausência. Eu achei que talvez fosse melhor ficar longe por um tempo, murmurou ela, hesitante. Não queria causar problemas para você. Depois do que aconteceu com Elizabeth, pensei que minha presença pudesse complicar as coisas. Pensei que ela talvez não quisesse me ver por perto. Brian sentiu uma onda de compreensão e um pouco de tristeza ao ouvir as palavras de Lucy. Percebeu que o afastamento dela era por consideração a ele, mas também que havia uma mágoa oculta, uma insegurança que ele precisava abordar. Lucy, você não precisa se preocupar com isso, disse ele, a voz suave e sincera. Elizabeth e eu terminamos. Na verdade, nosso relacionamento já tinha acabado há muito tempo, mas só percebi isso agora. Você não fez nada de errado. Lucy piscou, surpresa, e finalmente olhou para ele. A notícia a pegou de surpresa, e ela não sabia bem o que dizer. Vocês terminaram? Perguntou ela, ainda tentando entender. Brian assentiu, olhando diretamente para ela. Sim, e acredite, foi a melhor decisão que tomei em muito tempo. Percebi que o que quero para minha vida é algo real, algo verdadeiro, e você me mostrou como é ter alguém que genuinamente se importa. Durante o tempo em que esteve ao meu lado, mesmo quando eu estava inconsciente, era como se eu estivesse sendo amparado, protegido. Nunca senti isso com Elizabeth, e agora que estou acordado, senti sua falta mais do que qualquer outra coisa. Lucy baixou o olhar, as bochechas corando. Sentiu-se lisonjeada e emocionada, mas, ao mesmo tempo, não queria apressar as coisas. Eu só queria que você ficasse bem, murmurou ela, a voz quase um sussurro. Pensei que isso seria suficiente. Brian sorriu, estendendo a mão para tocar gentilmente o ombro dela. E foi. Mas agora, quero que você volte a me visitar para que possamos conversar como antes, ou talvez até mais do que antes. Senti sua falta, Lucy, e não quero que você se afaste novamente. Ela olhou para ele e, após um momento de hesitação, sorriu, com um brilho de emoção nos olhos. Se é isso que você quer, estarei lá, disse ela, assentindo levemente. Nos dias que se seguiram, Lucy voltou a visitar Brian em seu quarto, trazendo consigo o calor e a alegria que ele tanto sentira falta. As conversas deles agora eram mais longas e íntimas. Brian se abriu com ela sobre seus planos para o futuro, seu desejo de viver uma vida mais autêntica, livre das pressões que se impusera por tantos anos, e Lucy, por sua vez, compartilhou os sonhos que guardara por tanto tempo, de voltar a estudar, progredir em sua carreira e um dia poder ajudar mais pessoas. Com o passar dos dias, o laço entre eles se fortaleceu. A cada visita, a cada conversa, a presença de Lucy o renovava. Brian encontrou nela não apenas o apoio de uma amiga, mas algo que o inspirava a ser melhor, a buscar uma vida mais simples e verdadeira. E Lucy também se via mudando, pouco a pouco. Com Brian, ela se sentia vista e valorizada, como se ele realmente entendesse quem ela era. Com ele, podia ser ela mesma, sem reservas, sem medo. Permitiu-se sonhar com a possibilidade de construir algo duradouro, algo que fosse muito além das circunstâncias que os uniram. Vamos fazer um joguinho com quem só lê os comentários. Milkshake caprichado nos comentários. Só quem chegar até aqui vai entender. Agora vamos continuar com a história. Finalmente, em uma tarde especialmente calma, enquanto ambos conversavam no quarto do hospital, Brian segurou a mão de Lucy e olhou em seus olhos com uma expressão de ternura. Lucy, não sei como seria minha vida sem você. Mesmo sem pedir nada em troca, você me deu tanto. Você me ajudou a ver o que é realmente importante. Quero estar ao seu lado. Quero que façamos parte da vida um do outro, não apenas aqui, mas depois, em qualquer lugar. Lucy sentiu uma profunda emoção ao ouvir aquelas palavras. Seu coração acelerado e sorriso sincero mostravam que, finalmente, eles haviam encontrado no outro algo raro e precioso, um sentimento verdadeiro e genuíno que ia além de quaisquer circunstâncias. Ela assentiu, apertando a mão dele, o sorriso leve e a expressão cheia de esperança. Eu também quero isso, Brian. Desde que você acordou, senti que minha vida nunca mais seria a mesma. E assim, sem precisar de mais promessas ou votos, eles estabeleceram um laço forte e verdadeiro. Após semanas de recuperação, o dia da alta de Brian finalmente chegou. Ele estava pronto para deixar o hospital e seguir em frente com a vida que sabia que nunca mais seria a mesma. Lucy o acompanhou até a saída, com um sorriso que misturava alegria e um toque de melancolia. Afinal, os momentos que haviam compartilhado no hospital criaram um laço profundo e inesquecível entre eles. No caminho para o carro, Brian segurou a mão de Lucy, sorrindo.
Lucy, sei que esta fase foi cheia de surpresas e desafios, e sou muito grato por tudo que você fez por mim. Mas gostaria de pedir que você continue ao meu lado nesta nova jornada. Estava pensando em te oferecer um cargo em um dos meus hotéis. Lucy parou, surpresa, e olhou para ele com uma mistura de espanto e emoção. Trabalhar no seu hotel? Perguntou ela, o tom uma mistura de hesitação e surpresa. Brian assentiu com um sorriso caloroso. Sim, quero te oferecer um cargo que você merece. Alguém com seu talento e dedicação pode ter muito mais oportunidades. Quero que você cresça, que alcance seus sonhos. Estava pensando que você poderia gerenciar a área da recepção ou até coordenar eventos. O que você acha? Lucy hesitou, sentindo uma onda de gratidão misturada com apreensão. Era uma oportunidade única, e o pensamento de trabalhar ao lado de Brian e ter uma carreira estável era algo que ela nunca imaginara. Ela sorriu timidamente, ainda processando a oferta. Brian, eu ficaria honrada. Trabalhar com você é uma oportunidade que nunca esperei ter. Você sabe que meu sonho é ser enfermeira, respondeu ela suavemente. Brian apertou a mão dela, entendendo seu dilema. Eu sei, e quero que você siga esse sonho. Na verdade, estava pensando em te incentivar a começar a faculdade de enfermagem. Seria perfeito para você, disse ele, os olhos brilhando de encorajamento. Posso ajudar com as despesas, se precisar. O que você acha? Lucy balançou a cabeça, um sorriso levemente envergonhado nos lábios. Agradeço, Brian, mas quero fazer isso por conta própria. Sempre me orgulhei de alcançar as coisas com meu próprio esforço. Prometo que vou conseguir. Brian respeitou a decisão dela, mas em seu coração, já sabia o que faria. Sem que ela soubesse, ele providenciou para que parte das despesas fosse coberta em segredo. Era um gesto que ele queria fazer com amor e carinho, uma forma de retribuir o apoio que ela lhe dera durante seus momentos mais difíceis. Nos meses seguintes, Lucy começou a trabalhar no hotel de Brian, onde rapidamente se tornou uma funcionária exemplar. A equipe logo a admirou por seu profissionalismo, enquanto ela se dedicava a aprender e crescer em um ambiente completamente novo. Ao mesmo tempo, deu seus primeiros passos na faculdade de enfermagem, fascinada por cada nova descoberta e pela possibilidade de um dia cuidar dos outros da maneira como cuidara de Brian. Brian observava tudo com uma mistura de orgulho e emoção. O relacionamento deles floresceu, marcado por momentos de cumplicidade, respeito e afeto. A cada conquista de Lucy, ele se sentia ainda mais conectado a ela, mais certo de que estavam construindo algo verdadeiro e duradouro. Meses passaram e, em uma noite tranquila, Brian levou Lucy ao terraço de um dos hotéis Belmont, sob as luzes cintilantes da cidade. O ar estava fresco e o céu estava repleto de estrelas, criando uma atmosfera quase mágica. Lucy, começou ele, a expressão terna e os olhos brilhando de emoção. Desde o momento em que você entrou no meu quarto de hospital pela primeira vez, algo mudou em mim, e todos esses meses só confirmaram o que sinto. Você deu sentido à minha vida, me mostrou o que é o amor verdadeiro. Ele respirou fundo, segurando gentilmente a mão dela. Você quer se casar comigo? Lucy ficou em silêncio, o coração acelerado e os olhos cheios de lágrimas. Nunca imaginara que aquele amor tranquilo e carinhoso, que começara com visitas silenciosas e gestos simples, a levaria a tal momento. Ela assentiu, sorrindo por entre as lágrimas. Sim, Brian, sim, respondeu ela, a voz embargada pela emoção. Aquele foi o começo de um novo capítulo, e o casamento deles, embora simples e íntimo, foi cheio de significado. Com a família de Brian e alguns amigos próximos presentes, eles prometeram, de coração aberto, viver juntos, apoiaram ao outro, acima de tudo, buscar uma vida fundada na honestidade e no amor. Anos se passaram e, juntos, enfrentaram desafios e celebraram conquistas, apoiando-se mutuamente com a mesma dedicação que sempre definiu seu relacionamento. O casamento, embora simples, revelou-se um laço profundo e duradouro que redefiniu suas vidas, colocando valores e compaixão acima de tudo. Lucy prosperou em sua carreira de enfermagem, e o sonho que começara como um sussurro ao lado da cama de hospital de Brian agora florescia a cada paciente que ela ajudava a cuidar. Ao lado dele, construiu uma carreira que era tanto sua vocação quanto uma fonte de realização. Brian, por sua vez, sempre sentiu orgulho ao observá-la realizar seu trabalho com empatia e humanidade. Mesmo que ela nunca tenha descoberto sua contribuição financeira para seus estudos, ele sabia que aquele pequeno gesto refletia o que ele sempre quis para ela e abriu caminho para seus sonhos. A rede de hotéis Belmont, sob a liderança de Brian, também passou por mudanças significativas. Inspirado pelo exemplo de Lucy e pela simplicidade que ela trouxera para sua vida, Brian começou a dedicar parte de seus lucros a projetos comunitários.
Criou programas para apoiar jovens em situação de vulnerabilidade e investiu em treinamento profissional para pessoas que buscavam novas oportunidades, estendendo o impacto positivo que Lucy teve em sua vida a muitos outros. Como casal, Brian e Lucy tornaram-se conhecidos por seu compromisso com causas sociais e pela maneira discreta, porém genuína, com que apoiavam aqueles ao seu redor. E sempre que surgia uma nova iniciativa, Lucy sabia que era uma extensão do amor que Brian tinha por ela, um reflexo de seu desejo de retribuir o cuidado que recebera durante seus momentos mais vulneráveis. O lar que construíram juntos, longe dos holofotes, era um refúgio acolhedor onde criaram suas próprias tradições e memórias. Nas paredes, fotos de viagens e momentos especiais lembravam os dias em que começaram a compartilhar uma vida. Para eles, cada canto daquela casa era testemunha de uma história que nenhum dos dois poderia ter imaginado viver. Um dia, sentada no jardim, Lucy olhou para Brian com um sorriso sereno. Sabe, Brian, quando penso em tudo que passamos e como nossas vidas se entrelaçaram, ela fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. Nunca imaginei que estaríamos aqui, juntos, com uma vida assim. Tudo começou de forma tão simples, mas, ao mesmo tempo, parece que cada detalhe estava destinado a nos trazer exatamente aqui. Brian pegou a mão dela, retribuindo o sorriso. Eu também nunca imaginei, Lucy, mas cada momento com você fez tudo valer a pena. Você me mostrou o que é o amor verdadeiro, e só espero ter retribuído isso da melhor maneira possível. Lucy riu suavemente, balançando a cabeça. Você fez mais do que isso, Brian. Você tem sido meu apoio, meu melhor amigo e meu maior amor. Não consigo imaginar outra vida que eu gostaria de viver. E naquele momento, enquanto o sol se punha no horizonte, lançando um brilho dourado sobre o jardim, Brian e Lucy sentiram que haviam encontrado um no outro a felicidade e o sentimento de pertencimento que sempre buscaram. Não era a vida que a alta sociedade esperava, nem uma vida de exibições ostensivas e glórias passageiras. Era uma vida genuína, construída sobre o amor e o respeito mútuo, uma vida que ambos sabiam ser a mais profunda realização de seus sonhos. O que você achou da história de Brian e Lucy? Deixe sua opinião nos comentários. Numa escala de 0 a 10, que nota você daria para esta história? Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo.